Olá, pessoal. 이번 또 CLF를 할 수 있어 너무너무 좋습니다. Eu fico muito feliz em podermos fazer mais um CLF. 하나님께서는 우리에게 성경을 통해서 당신의 마음을 다 우리에게 말하고 있습니다. Deus, por meio da Bíblia, ele está expressando o seu coração para nós. 우리가 하나님의 마음을 우리 인간의 생각으로 이해하면 굉장히 어려워지기 시작합니다. Mas é muito difícil quando queremos compreender o coração de Deus com o pensamento humano. 저는 성경을 읽으면서 성경의 많은 보물 같은 말씀들을 많이 발견을 했어요. Eu, lendo a Bíblia por muito tempo, descobri muitas preciosidades na Bíblia. 그냥 성경을 창세기부터 요한계시록까지 그냥 읽어나가기 시작했어요. Eu repentinamente li de Gênesis a Apocalipse. 창세기, 출애굽기, 레위기. Gênesis, Êxodo, Levítico. 그 성경을 읽어가면서 Lendo a Bíblia, 성경 읽다 의문되는 게 너무너무 많았어요. me surgiam muitas curiosidades. 다 이해가 안 가고. Eu não entendia o que eu lia. 근데 이제 어느 날 성경 읽다가 보면 Só que continuando a ler, 처음에 창세기 읽었던 것을 이해 안 가요. 다른 데서 이해가 되는 곳이 많았고. por muitas vezes eu compreendi algo que eu havia lido em Gênesis por meio de um outro livro. 우리가 하나님이 성경을 통해 우리에게 이야기하시는 마음을 알 수가 있어요. E assim eu pude descobrir os corações que Deus expressou por meio da sua palavra. 안식일에 관한 이야기를 좀 읽으려고. Hoje eu quero falar com vocês sobre o dia do sábado. 출애굽기 20장에 있는 말씀입니다. Vamos ler em Êxodo capítulo 20. 출애굽기 20장 Êxodo capítulo 20, 저 8절부터 읽겠습니다. a partir do versículo 8 1절까지 읽겠습니다. até o versículo 11. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 제7년 너희 하는 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남자 내 여종이나 내 육축이나 내 문에 유하는 객이라도 일하지 말라. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. 이어서 또한 나 여호와가 하늘과 땅과 바다 그 안에 모든 것을 만들고 제7에 쉬었습니다. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. 이 성경 그냥 안식을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라 그런 겁니다. A Bíblia simplesmente fala, né? Guardai o sábado para o santificar. 자세히 내 남종이나 여종이나 내 문안에 유하는 객이라도 일하지 말라. E falou com detalhes para que nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, sua serva, ninguém deve trabalhar. 그 안식일은 왜 쉬고 아무 일도 하지 말아야 하는 것입니다. Então, o sábado é o dia para ter o descanso, não fazer nada. 정확한 안식일은 Biblicamente falando, o sábado 금요일 저녁 해가 지기 시작하면서 안식일이 시작됩니다. é no pôr do sol da sexta-feira, aí começa o sábado. 천지를 창조하시니라. Em Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. 이거 내려가면 저녁이 되고 아침이 되는 첫째 날입니다. E a Bíblia fala, teve tarde e manhã o primeiro dia. 저녁이 되고 아침이 되는 둘째 날이니라. Teve tarde e manhã o segundo dia. 하는 하루는 저녁부터 시작을 하죠. O dia, na Bíblia, ele começa na noite, né? 지면 안식일이 되는 것입니다. No pôr do sol da sexta-feira começa o sábado. 그 토요일 저녁 해질 때까지 안식일이었어요. Então, até o pôr do sol do sábado é o sábado. 이스라엘 나라에 갔는데요. Uma vez eu visitei Israel 이스라엘 이제 그 성지 순례를 갔습니다. e nós fomos uma visita, né, uma viagem ali para Israel, junto com alguns irmãos. 그날 안식일이었는데 E era um sábado 카메라 사진을 찍었어요. e nós estávamos com uma câmera fotográfica. 경비원들이 와서 Chegaram os seguranças, 사진 찍지 말게 하라고. falaram para nós não tirarmos fotos. Por quê? 안식일인데 샷던 누르면 그 노동된다고 하지 마. Porque hoje é sábado e você está apertando, né, o botão da câmera. Por isso nós não pudemos fotografar muitas fotos. 형제 하나는 카메라를 다 열어놓고 메고 다녔으니까 Só que tem um irmão que estava com uma câmera pendurada 그 카메라에 다 들어왔어요. e, sabe, ele deixou aquilo ligado e começou a fotografar sozinha, né? 나는 어떻게 했어? E a gente perguntou, caramba, mas eles falaram para não apertar o botão. 열어놓고 그래도 다 돌아다녔어요. Mas ele simplesmente, né, deu aquele jeitinho e fotografou tudo. 안식일 날 카메라 샷던 누르는 거 허락지 않더라고요. Até hoje, em Israel, eles não permitem, no sábado, por exemplo, tirar uma foto, porque fala que aquilo é um trabalho. 그 우리 형제들 그러면 다 경비 당신 그
워크토키건 누르는 그것도 노동 아니냐? E os irmãos, né, começaram a questionar, mas vocês, seguranças, vocês ficarem apertando o botão do walkie-talkie também não é um trabalho? 그런 농담들 하고 그랬습니다. Então nós fizemos essas brincadeiras, né? 안식일은 무슨 일이라도 하지 말라는 거죠. Só que na Bíblia é bem específico, diz que no sábado não se deve fazer nada. 때는 우리가 성경을 읽을 때 이해 안 가는 게 많고 앞뒤가 안 맞는 부분들이 굉장히 많아요. O problema é que quando nós lemos a Bíblia tem muitos pontos que nós não entendemos e muitas coisas que não fazem sentido. 일요일을 안식일을 하는데 일요일은 안식일이 아닙니다. Aqui na Coreia nós falamos que o sábado é o domingo, né, o dia do descanso. 금요일 저녁 해가 지면 안식일이 시작되는. Mas biblicamente falando, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. 이런 이야기를 성경을 그냥 읽어 내려갔는데 Então pessoal, eu somente fazia a leitura desses versículos. 읽어보면 우리가 성경을 보는 방향이 전혀 다르게 나타나지는 것들이 많아요. Só que me aprofundando um pouco na leitura, eu posso perceber que muitas coisas se direcionam de uma forma diferente do que pensamos ser correto. 한 절만 드릴겠습니다. Vamos procurar um versículo em Isaías. 이사야 34장 Isaías capítulo 34. 이사야 34장 쫓아주시기 바랍니다. Por favor, procurem por Isaías 34. 이사야 34장 Isaías 34, 16절입니다. versículo 16. 여기 뭐라고 기록됐냐면 O que está escrito aqui? 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo os ajuntará. 예, 저는 제가 이제 결혼을 했습니다. Pessoal, eu me casei, 결혼했고 me casei 이제 수십 년을 같이 e já estou há décadas vivendo com a minha esposa. 하나님이 제 아내를 짝으로 주셨기 때문에 Já que Deus me deu a minha esposa como meu par, 둘이 살면서 행복할 때도 있고 durante a nossa vida temos momentos felizes, 울 때도 있고 temos momentos de discussão, temos momentos de brigas, 화가 날 때도 있었습니다. teve muitos momentos que eu fiquei bravo também, 짝으로 정해 주셔서 mas foi uma pessoa que Deus definiu como meu par. 내 딸하고 아들은 태어나가 처음에 어릴 때 우리 집에 같이 살다가 자라면 자기 살 길을 가는데 Meus filhos, né, nasceram, quando eram pequenos vinham conosco, só que crescendo eles seguiram o seu rumo, né? 뭐 저는 이렇게 항상 같이 살죠. Só que com a minha esposa eu vivo com ela até hoje. 그걸 짝이라고 그럽니다. Por quê? É meu par. 근데 부부가 하나 짝이 돼서 이제 가정을 이루고 그러는데 Então um casal, né, eles formam uma família. 성경에도 짝이 있다는 거예요. E a Bíblia fala que na Bíblia também existem pares para tudo. 없는 것이 없다. E a Bíblia fala, não há nada sem o seu par. 그러면 짝이 어떤 게 짝이야? Ah, então qual que será o par? 전 잘 몰랐어요. Eu não sabia. 그냥 창세기부터 요한계시록까지 쭉 읽었어요. Mas eu li, de Gênesis até Apocalipse. 한국어 성경은 약 한 1800페이지쯤 되는데 A Bíblia em coreano tem em média 1.800 páginas. 그래서 제가 한 페이지는 약 한 2분쯤 걸려요. E para eu ler uma página eu levo mais ou menos 2 minutos. 죄송합니다만 성경책 안 읽고 이렇게 숫자만 계산한 것 같아서 죄송한데 Desculpa, parece que eu estou falando de números e não da palavra, né? 800페이지를 읽는데 3600분이 필요해요. Mas para eu ler 1.800 páginas, então eu preciso de 3.600 minutos. 600분이면 시간으로 60시간인데 Isso convertido em horas são 60 horas. 하루에 10시간씩 성경을 읽으면 Então, se eu ler a Bíblia por 10 horas diárias, 6일 만에 성경을 한번 읽을 수 eu posso terminar uma vez a leitura bíblica em 6 dias. 있게 못했지만은 Eu não pude fazer isso várias vezes, mas 동안 아무것도 안 하고 성경만 읽으면 친구야 한 번을 읽을 수 있어요. se você fazer a leitura bíblica sem fazer nada numa semana, só lendo a Bíblia, em uma semana você consegue ler. Eu, por várias vezes, fiz isso. 그걸 한 친구야 10번쯤 읽어 나니까 E depois de ler 10 vezes a Bíblia completa, 윤곽을 조금 알게 되겠다. eu comecei a perceber um pouco sobre as ligações da Bíblia. Quando eu cheguei na 30ª vez, 참 재밌는 것은 uma coisa muito interessante 여기서 이해가 안 가는데 é que aqui eu não entendo, 다른데 이해가 더 짝이 딱 나오는 mas existe o par daquele versículo que me dá compreensão em outro ponto. Por exemplo, 속죄 제사에 대해서 제가 연구를 하고 있는데 eu pesquisava sobre a oferta de pecado, sobre o pecado. 4장에서
Em Levíticos capítulo 4, versículo 27, 만일에 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나 부지에 범하여 허물이 있다가 se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada, 그 범한 죄에 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, 그 범한 죄를 그것을 예물로 삼아 pelo pecado que cometeu. 그 다음에 29절에 보면 E no versículo 29, 속죄제 희생의 머리에 안수하고 e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. 속죄 제사를 드릴 때 양이나 염소를 가져와서 Então, quando nós iremos ofertar, né, para o pecado, tem que trazer lá um cabrito, um animal sem defeito. E a Bíblia fala sobre essa imposição de mãos. 여기에 궁금함이 생겨. Aqui me surgiu uma curiosidade, uma dúvida. 보통 우리가 안수할 때는 그러면 목사가 될 때 안수를 하고 Geralmente, a imposição de mãos é utilizada para, né, eleger um pastor, né, ou um ancião. 그 염소나 양의 머리에 왜 안수를 해? Mas por que fazer imposição de mãos sobre a cabeça de um animal, de um cabrito? 얘기지만은 É algo muito simples, porém, 궁금했어요. isso me deu uma dúvida, né? 양이 뭐야? 목사 되는 것도 아니고 장로 되는 것도 아니고 O cabrito não vai se tornar um pastor ou um ancião. 분명히 해답이 있을 텐데 E com certeza deve ter uma resposta para isso, mas eu não consegui achar a resposta. 성경 전체를 다 읽어봤지 못 찾아. Eu já havia lido a Bíblia até o final, mas nunca havia achado a resposta. 한 정도 다 읽어도 못 찾아. Li pela terceira vez a Bíblia e não achei a resposta. 그 궁금한 건 네 번째쯤인가 네 번째가 네 번째쯤 됐을 때 성경 하나를 발견해. Só que quando eu li a quarta vez, mais ou menos, né, com essa curiosidade, eu descobri. 레위기 16장 21절을 읽었는데 Eu li em Levíticos capítulo 16, versículo 21, 여러분 이거 그냥 지나갔는데 e era um versículo que por várias vezes já havia lido. 여기 안수하는 이야기. Mas aqui fala sobre a imposição de mãos, 안수하는 이유를 이야기. e ainda mais fala sobre o porquê de fazer a imposição de mãos. 16장 21절에 아론은 두 손으로 산연소의 머리에 안수하여 No capítulo 16, versículo 21, né, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람을 광야로 보낼 때 Todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviará-lo ao deserto. 여기서 이제 뭐냐면 그냥 우리는 안수하는 거 양이나 염소 속죄제를 드릴 때 안수하는 것만 알았지. A gente sabia simplesmente de colocar as mãos sobre a cabeça do animal para a oferta do pecado, 하는지 그 이유를 mas eu não sabia o porquê daquilo. 굉장히 제가 궁금. Eu fiquei muito curioso para saber. 뭐 양이나 염소가 목사 되는 것도 아니고 장로 왜 안수를 해야지? A cabra, o bode, a ovelha, eles não vão se tornar em pastores ou ancião, por que fazer imposição de mãos? 나도 잘 못 찾았어. E busquei resposta por várias vezes, mas não encontrei. 그 뒤에도 성경 전체 한 몇 번 읽었는데도 Após isso, também por várias vezes eu li a Bíblia. 오래 지난 뒤에 저 레위기 16장 21절 해답이 E depois de um certo tempo, né, dessa minha curiosidade, eu pude achar a resposta em Levítico capítulo 16. 드릴 때 산 염소를 잡아서 속죄 제사를 드리는 É quando se faz uma oferta pelo pecado, né, se pega um animal vivo. 살아있는 염소를 잡기 전에 Só que antes de matar esse animal, 머리에 안수를 하는 se faz a imposição de mão sobre a cabeça dele. 거예요. 그 목사 될 때 장로 될 때도 안수 어떤 교회는 집사 될 때도 안수하는 경우가 있는데 Eu sei que eles fazem imposição de mãos para eleger um pastor, um ancião, e em algumas igrejas para um diácono também. 병자를 위해 기도할 때 안수를 할 때 Ou se fazem imposição de mãos para orar para uma pessoa enferma. 염소의 안수 이해를 못했는데 Mas eu não sabia por que a imposição de mãos sobre a cabeça de um animal. 16장 21절을 읽어 Mas lendo Levítico capítulo 16, versículo 21, 그 이제 안수하는 이유를 정확하게 eu descobri claramente o motivo, né, da imposição de mãos. 이제 그 속죄 제사할 때 양이나 염소를 잡아 제사를 드리는 Quando se faz a oferta pelo pecado, é por bodes ou por ovelhas. 양이 이제 죽기 전에 Só que antes desse animal morrer, 먼저 제사장은 그 머리에 안수를 o sacerdote primeiro faz a imposição de mãos sobre o animal. 그 전에는 레위기 4장 속죄 제사할 때 왜 안수할 이유가 없이 그냥 안수하고 그렇게 돼 있는 Quando eu li em Levítico capítulo 4, lá não especifica o porquê, simplesmente fala que é feita a imposição de mãos. 가서 이 사실 안수함으로 말미암아 죄가
염소의 머리에 넘어가는 Mas no capítulo 16 eu pude perceber que é pela essa imposição de mãos que o pecado é passado para o animal. 염소가 속죄 제사 들 때 속죄 제물로 죽어야 하는 Então, quando o animal, né, está ali, ele vai ser oferecido para o pecado. 이제 그 우리의 죄를 길머지고 가기 위하여 이제 그 머리 안수를 했다는 Então, foi feita a imposição de mãos para passar para aquele animal o pecado cometido pela pessoa. 만일에 속죄 제사 머리 안수를 하지 않고 제사를 드리면 양을 잡으면 Se matar aquele animal sem a imposição de mãos, 그 속죄가 안 되는 o 거예요. pecado não é remido. 그 양이나 염소가 죄를 길머지고 이제 죽어야 속죄가 되는 Aquele animal só vai poder remir o pecado cometido quando se faz a imposição de mãos e passa o pecado para o animal. 레위기 4장에 도저히 이해하지 못했던 걸 16장에 가서 이해할 수 있도록 돼 Então isso é um par das palavras da Bíblia, né? Aquilo que eu não entendi em Levítico capítulo 4, eu pude compreender em Levítico capítulo 16. 성경을 읽으면 성경이 짝이 없는 게 하나도 없고 전부 다 짝이 연결되는 걸 발견했을 때 E quando eu descobri que dentro da Bíblia não existe nada sem um par, mas que tudo tem o seu par, eu pude descobrir um mundo novo, né, que eu não conhecia até então. 그저 안식일에 대한 이야기도 그래. Então sobre, né, o sábado também é a mesma coisa. 엿새 또한 천지를 창조하셨다. Deus criou os céus e a terra durante os 7 dias. 안식일은 무슨 일이라도 하지 Os 6 dias, né? E no 7º dia não se faça nada, no dia do descanso. 마라. 딸이나 Seja o seu filho, sua filha, seja seu escravo 요하는 객이나 ou estranho, seus trabalhadores. 또 안식일은 일을 하지. Não importa quem seja, não se deve trabalhar no sábado. 그래서 우리는 그냥 안식일 일을 안 하면 안식일을 잘 지키는 거 하면 축복받는 것이 그렇게 생각. Então facilmente interpretamos, no sábado é um dia para a gente não fazer nada e Deus irá nos abençoar por isso. 짝을 찾아서 읽어보면 Mas se nós buscarmos o par sobre esse versículo na Bíblia, 안식일을 지킨다, 안식일 일을 하지 않는다, 그거하고 전혀 다른 어떤 뜻이 있는. existe um significado completamente diferente de simplesmente não faça nada. 그래서 저는 성경을 계속해서 Eu li a Bíblia continuamente, 10번 읽고 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, 한 70번, 80번쯤 읽어갈 때에 lendo 70, 80 vezes a Bíblia. 점점 읽으면 읽을수록 연결되는 부분들을 정확하게 이해할 수 Quanto mais eu lia a Bíblia, eu conseguia ter uma compreensão clara sobre as partes que não tinham uma conexão. 그 십계명에서 율법을 지키라고 이야기합니다. Nos 10 mandamentos fala para nós guardarmos aquelas leis. 근데 성경 다른 데 보면 전혀 다르게 얘기합니다. Mas em outros pontos da Bíblia falam coisas diferentes. 로마서 8장 1절. Em Romanos 8, versículo 1. 그러므로 그리스도 예수 안에 이제 결코 정죄함이 없다. Pois dentro de Jesus Cristo já não há condenação. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 자, 여기 생명의 성령의 법이 있고 죄와 사망의 법이 Aqui existe esse lei do Espírito da vida e também a lei do pecado e da morte. 죄와 사망의 법은 뭘 가리켜? Então o que representa a lei do pecado e da morte? 율법을 São os mandamentos. 율법은 우리를 죄인을 만들고 사망을 다. Os mandamentos nos faz em pecadores e nos traz a morte. 모세가 시내 산에 올라갔었는데 Moisés subiu no Monte Sinai 1400 BC 1491년이라고 그러죠. e eles presumem que seja 1941 a.C. 1491년 이스라엘 백성이 이집트에 나온 해요. 1491 a.C. foi o ano que o povo de Israel saiu do Egito. 이집트에 나와서 홍해를 건넌 뒤에 바로 시내 산 밑으로. Saindo do Egito, eles passaram o Mar Vermelho e logo chegaram na península de Sinai. 시내 산 꼭대기로 불러올라. Deus chamou Moisés no Monte Sinai. 십계명을 주. E ali foi entregue para Moisés os 10 mandamentos. 근데 여러분 이 이야기 조금 더 자세히 읽어보면 재밌는. E uma coisa muito interessante, né, ao ler essa história, 십계명을 출애굽기 20장에서 나오는데 é que os 10 mandamentos aparecem em Êxodo capítulo 20, 출애굽기 20장 나오기 전에 출애굽기 19장에 보면 mas antes disso, no capítulo 19, 있는 이야기가 tem algo muito interessante. 자, 우리 출애굽기 19장을 한번 찾아. Vamos procurar Êxodo capítulo 19. 출애굽기 19장 Êxodo capítulo 19.
5절 Versículo 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. 너희가 내게 대해 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에 구할지. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 율법을 다르게 말하는 언약이라 약속이라고. As leis, em outras palavras, se chama aliança, né? Uma promessa. 율법을 언약이라고 말하냐면 Por que chamam as leis como aliança? 율법을 주시기 전에 우리에게 약속을 Porque antes de Deus entregar as leis, Deus nos fez uma aliança. 이 법을 다 지켜야만 Ó, se vocês guardarem todas as leis que eu entregar, será abençoado ao entrar, abençoado ao sair, né? Teu gado será abençoado, 자손이 a sua descendência será abençoada, 복을 받고 너무나 teus animais serão abençoados, tudo ao seu redor será abençoado. 그러나 그걸 지키지 못하면 Só que se não puder cumprir isso, 반대 들어와도 저 é o contrário, né? Ao entrar será maldição, ao sair será maldito, né? A sua descendência será maldita, seus animais serão malditos. E não existe nenhum ser humano que guardou perfeitamente a lei. 모세가 시내 사는 물 십계명 2개 돌판을 가지고 산에 내려왔어. Então Moisés tomou aquelas 2 tábuas de pedra com os mandamentos e desceu do Monte Sinai. 그런데 산 아래는 무슨 일이 일어났냐? Só que lá na parte de baixo da montanha, o que estava acontecendo? 모세가 하나님의 인도를 받아서 시내산 꼭대기에 올라갔는데 Moisés, recebendo a condução de Deus, havia subido ao Monte Sinai. 40일이 지나도 모세 소식이 E as pessoas que estavam esperando, depois de 40 dias, ainda não tinham notícias de Moisés. 없다가 한 열이나 일주일 있다 내려올 줄 알았는데 Eu acreditava que Moisés iria descer em 10 dias ou uma semana, mas já se passaram 40 dias e ele não voltou. 그 전에 한 열을 기다리다 안 오고 Esperaram 10 dias, ele não voltou. 20 dias, ele não voltou. 30 dias, ele não voltou. 40 dias, não voltou. 밑에서 우리 모세가 어떻게 됐는지 모르. Então as pessoas lá embaixo falaram, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. 자, 우리를 인도하던 모세가 없어졌으니 Já que o nosso guia, que era Moisés, sumiu, 아마 그들은 산에 가서 40일 있으니 죽었던 줄 알아. eu acho que eles acreditaram que Moisés, por ter passado 40 dias e não ter voltado, havia morrido na montanha. 우리를 인도할 신을 만들어. Então eles pensaram, não, vamos criar um Deus para que nos conduza. 금을 모아 E todos ali ajuntaram ouro e criaram um bezerro de ouro. 이제 아론은 이스라엘 백성이 광야 이끌어야 하는데 지금까지 모세가 하나님 인도를 따라 이끌었는데 Então Arão tinha que conduzi-lo, né, conforme Moisés fez, guiado por Deus. 마음을 모아서 구심점이 필요하다고 해서 Mas o povo de Israel, já que sentia a necessidade de algo que unisse o coração deles, eles falaram assim, vamos fazer um bezerro de ouro. 모세가 내려오는 날에 No dia que Moisés desceu do Monte Sinai, 태어난 저막 기념 행사를 eles estavam fazendo a celebração do nascimento do bezerro de ouro. 이스라엘을 애굽에서 내 이끌어내 준 너희 신이 Olha, esse aqui é o nosso bezerro de ouro, nosso Deus que irá nos conduzir, irá conduzir a nós, povo de Israel. 모세는 십계명 2개의 돌판을 가지고 왔는데 Moisés estava descendo com aquelas 2 tábuas de pedra. 내 앞에 다른 신을 두지 말라. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não falarás em vão o nome do teu Deus, lembrai-te e guardai do sábado para o santificar, honrai o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não te darás falso testemunho, não cobiçarás. 근데 내 앞에 다른 신을 두지 말라. Mas lá está escrito, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O povo já havia transgredido 2 leis. 산에 내려온다 진중에 떠드는 소리가 나요. Moisés estava descendo o Monte Sinai e ele escutou aquele barulho. 여호수아가 말해요. Josué disse, 진중에 싸우는 소리. parece que estão brigando. 모세가 말해요. Moisés fala, 내가 듣기는 싸운 소리도 아니고 não é barulho de briga, mas sim de canto. 와서 보니까 Chegando lá, 무성할지를 만들어 놓고 eles haviam criado um bezerro de ouro e estavam sacrificando para esse bezerro. 내 앞에 다른 신을 두지 마라. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. 율법이 내려오는 그날부터 No dia que os mandamentos desceram, eles já haviam transgredido 2 delas. 시kem 돌판 깨뜨려. Por isso Moisés ele quebrou aquelas tábuas de pedra. 이스라엘에서 율법을 깨뜨렸으니까. Por quê? O povo de Israel havia transgredido as leis. 또 다른 사람이 살아남을 수가 없는. E se ele tivesse mantido aquela lei, não teria como ninguém sobreviver. Por isso, 율법이 내려온 날 금송아지마다 3,000명이 죽임을.
No dia que Moisés desceu com as leis, 3.000 pessoas morreram pelo fato de terem criado aquele bezerro de ouro. 사망의 법이에요. Então, as leis, os mandamentos, são a lei do pecado e da morte. 다만 여자가 율법을 재판하니까 돌에 맞아 죽어야 돼. Julgando a mulher adúltera pelos mandamentos, ela tem que ser morta apedrejada. 여자를 죄인을 만드는 율법이 죄인을 만들고 사망을 막 죽일 수밖에 없게 돼 있는. A lei vai julgá-la como uma pecadora e vai trazer a morte a ela. 율법은 죄와 사망의 법이에요. Os mandamentos são a lei do pecado e da morte. 우린 열심히 그걸 지키려고 하는데 Só que as pessoas se esforçam para tentar cumprir essas leis. 이 가운데 그걸 정확히 지킨 사람 한 사람. Só que até hoje, em toda a humanidade, não há ninguém que conseguiu guardar isso. 보통 교회 가면은 Geralmente, quando vamos a uma igreja, 찬송가가 있어요. tem lá a sua harpa cristã, ou o louvor, né? 부분에 주기도문 사도신경이 E nas primeiras páginas ali, em algumas versões, tem a oração dominical. 예배 마침 자주 하는데 Então, depois do culto, né, eles repetem, né, a oração dominical. 언제부터 주기도문 사도신경을 외우기 시작했는지 모르겠어요. E eu não sei desde quando eles têm esse costume de decorar a oração dominical, 마태오 산상복음에 보면 예수님은 주기도문 산상복음 외우는 거 싫어하셨어요. mas no livro de Mateus ou nos livros do Evangelho, né, Jesus Cristo ele não desejou que decorasse aquilo. 기도할 때 주원부원하지 마라. Porque Jesus Cristo fala, não orais com vastas repetições, né? Para de ficar orando repetindo as coisas. Não é muitas palavras que você deve falar durante a oração. 우리 이렇게 기도할 때 이런 방법으로 기도하는 거 가르쳤지 그걸 외우라고 하신 거예요. Jesus Cristo ele nos deu um exemplo, ele nos ensinou como devemos orar, mas não falou para a gente decorar aquela oração. 하늘에 계신 우리 아버지 이름을 거룩히 하시며 나라의 임하여 뜻이 하늘에 담아 주주 외우는 건데. Sabe, as pessoas decoram, né, a oração dominical. 언제 우리가 죄를 지은 자를 용서해 주었습니까? Só quando é que Deus ele já perdoou nossos pecados? 지은 자를 용서해 주다 않고 우리가 죄 지은 자를 용서해 주고 우리 죄를 사해 주십시오. Sabe, se não tivesse perdoado, seria correto orar, então perdoe nossos pecados. 말도 안 되는 이야기. Então não faz sentido a oração dominical hoje. 양식을 주옵시고 Nos dê o pão de cada dia. 양식이 없을 때 이러한 양식을 주옵시고 양식이 있는데 이러한 양식을 주옵시고. Sim, se nós não tivermos o pão de cada dia, podemos pedir, mas tendo isso a gente vai pedir? 그 말씀하실 때 왜 그런 말씀하셨냐? Então, quando Jesus Cristo orou, por que ele orou dessa forma? 막 기도를 길게 막 오래 하는 막 그래 좋아하는 막 그래 하는 게 아니고. Não é porque ele gostava de orar por muito tempo, então ele estendia com muitas palavras. 운동 안 되면 1시간 2시간 하는 것 뭐 나쁘다는 얘기는 아닙니다. Eu não estou falando que é errado você ser conduzido pelo Espírito numa oração e orar por 1 hora, 2. 그걸 쭉 하는 그것들 하나님 주는 기뻐하지 않는다는 얘기입니다. Mas Deus não se alegra naquela oração que não vem do coração, são vãs repetições. 이제 우리가 주원부원하는 기도를 하지 마라. Por isso Deus ele falou, Jesus Cristo ele falou, não ficai de meras repetições. 자주 예배 마칠 땐 주기도문으로 배하겠습니다. Só que antigamente, por tantas vezes, depois do culto, a gente ficava repetindo lá a oração dominical. Sabe, as leituras de apóstolos, as leituras de Atos também. 공회와 Eles falam que são as escrituras 이런 sagradas. 말은 거룩한 캐토릭 처치를 믿는다. 이런 말. 가톨릭 교회를 믿는다. Mas isso vem da origem católica, ou seja, você crê na doutrina católica. 그거를 읽고 감리교도 읽어요. Então, muitas igrejas, mesmo sendo presbiterianas, até metodistas, antigamente liam sem saber disso. 그다음에 찬송가 뒷부분에는 E no final, assim, do cântico, né, do inário, 십계명이 나와요. na última página aqui na Coreia, pelo menos sai os 10 mandamentos. 상을 섬기지 말라. 뭐 하는 여호와 이름 망령 쭉 일곱 아홉 열 가지 법이. Sabe, não terá outros deuses diante de mim, não farás de ti imagens esculturas, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, não tornará os nomes de Deus em vão. Pessoal, vocês devem saber disso com certeza, tá? Claramente. 십계명 봉독하는 교회들이. Tem igrejas que até hoje, todas as semanas, ficam repetindo e decorando os mandamentos. 성경에 그 있는 십계명을 외우는 걸 좋아하실까요? Vocês acham que Deus se agrada de vocês ficarem decorando os mandamentos? 법으로 세우긴 했지만 Deus estabeleceu aquilo como uma lei, mas 하나님이 십계명 돌판을 두 개 새긴 것을 Deus deu aquelas 10 tábuas de pedra com os mandamentos 그 안에다 집어넣고 para depois ser colocado dentro da arca e cobrir aquilo. 그 뚜껑 이름이 뭐냐면은 E qual que é o nome da tampa que cobriu aquilo? 그 속죄소라 그래. Se chama propiciatório. 예, 그 속죄를 속하는 장소라 É o local da propiciação, né? 그다음에 저 자비의 자리. É o local da graça também. Tem esse nome, né? Que é o lugar da misericórdia. 왜 십계명 뚜껑이 자비의 자리입니까? Por que a tampa dos 10 mandamentos se tornou o lugar da propiciação, o lugar da graça, da misericórdia?
Porque no momento que os 10 mandamentos está exposto, 앞에서는 긍휼이나 자비를 베풀 수가 없습니다. perante os 10 mandamentos não tem como ter misericórdia ou graça. 십계명을 덮고 뚜껑을 덮어야 Tem que ser coberto, aquilo não pode estar exposto. 우리가 긍휼을 베풀고 자비를 베풀 수. Aí sim podemos alcançar graça e misericórdia. 아무도 십계명 열어보지 못하겠어요. Por isso Deus impediu para que ninguém abrisse mais aquela tampa. 십계 위에 천사가 날개를 펴서 이렇게 덮어 양쪽에서. Colocou querubins ali naquele propiciatório para que protegessem aquela arca. E assim tem dois querubins, né, cobrindo a arca da aliança. Por quê? Para que não abram aquela arca. 덮어요. Cobriu. 그 열어보면 안 돼요. Não pode abrir. 이스라엘 백성들이 O povo de Israel, 그래서 싸우다가 ao pelejar com os filisteus, 졌어요. eles perderam na guerra. 그래서 법궤를 가져왔어요. E eles tomaram, né, a arca da aliança. 근데 막 이스라엘 백성에 돌아와서 자 우리 이겼다 막 저는 막 떠들었어요. E eles estavam, né, festejando. Nós vencemos a guerra, vencemos a guerra. 그래서 군인들 전쟁하다 보니까 이스라엘에서 막 함성이 들리는 거예요. E lá eles estavam naquela guerra com os filisteus, e naquele alvoroço. E quando foram ver o que estava acontecendo, 내가 돌았다는 거죠. disseram que haviam levado, né, a arca de Deus. 자, 저 신은 우리가 어떻게 이기지? E os filisteus ficaram com medo, né? Nossa, como é que iremos vencer? Vamos batalhar com coragem, nós não poderemos ser servos de Israel. 이스라엘이 졌어요, 전쟁. Só que os israelitas perderam a guerra, tomaram a arca. Meu Deus. 그래서 법궤를 갖다가 다원 신당에 갖다 세워 놓으니까 E eles pegaram a arca, deixaram ali estabelecida no seu local. 그 이튿 아침에 다원 신당에 그 다원상이 법궤 앞에 절을 하고 있어요. No templo, né? Ali os sacerdotes que ficavam ali no templo começaram a se prostrar perante a arca. 그 다음에 막 법궤 원하는데 그래서 막 재앙이 내겨 연병이 생기니까 Mas já que a presença da arca ali estava trazendo muita maldição ali para o povo dos filisteus, 저 술에 실고 이스라엘 땅으로 보내. eles colocaram a arca numa carroça e mandaram de volta para Israel. 기럇 여아림 사람들이 그 법궤를 맞았는데 E as pessoas de Kiriat Jearim estavam responsáveis por isso. 그들이 법궤를 열어봤어요. E eles abriram a arca. 열면 안 되는데 Não deveriam ter feito isso. 열 보는 동안에 5만 70인이 죽어요. Porque no momento que eles abriram, 50.070 pessoas morreram. 하나님은 여러분이 십계명을 읽고 봉독하고 열심으로 외우고 별로 좋아 안 하십니다. Pessoal, Deus não gosta de vocês ficarem lendo os mandamentos, decorando e se dedicarem a tentar cumprir isso. 다 저주와 멸망을 받기 때문에 Porque se vocês forem julgados pelos mandamentos, todos serão amaldiçoados e mortos. 그 법궤 안에 집어넣고 뚜껑을 닫게 했어요. Por isso Deus ordenou para colocar aquela arca, aqueles mandamentos dentro da arca e cobrir com o propiciatório. E ainda colocou 2 querubins ali para proteger aquilo. Quando se construiu a arca, 이래 쏘가지고 있는 거예요. tem alguns modelos de arca que o anjo está assim. 그 천사가 뭐 그 미술적으로 좀 좋은지 몰라도 그 법궤의 그 뜻의 천사가 이렇게 이 날개로 그 덮으란 걸 뚜껑을 열지 못하게 한 거예요. Eu não sei se isso é no meio artístico, né? Mas, para a verdade, biblicamente falando, eles colocaram os querubins com a asa para que não abrisse aquela arca novamente. Porque se abrir a arca, vai sair os 10 mandamentos. E se sair os 10 mandamentos, conforme os 10 mandamentos, as pessoas têm que ser julgadas. E já que não existe ninguém que não transgrediu aqueles mandamentos, 받을 수 ninguém pode evitar de receber maldição. 그래서 주님은 하나님은 우리가 정말 법궤를 율법을 보고 읽고 그거 싫어하셨어요. Por isso, pessoal, Deus não deseja que a gente fique lendo, decorando os mandamentos. 8장 1절에 Em Romanos capítulo 8, versículo 1, 또 예수 안에 있는 자에 결코 정죄함이 없나니 pois agora os que estão dentro de Cristo Jesus já não há condenação. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 해봐요. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 생명의 성령의 법은 A lei do Espírito da vida 예수님의 성령을 우리 마음에 주어서 우리가 받은 성령을 말합니다. é o Espírito que Jesus Cristo nos deu em nosso coração. 죄와 사망의 법은 A lei do pecado e da morte 율법을 말. representa os mandamentos. 그래서 우리가 생명의 성령의 법이 들어와서 Então, quando vem o Espírito da vida, 율법을 대지면 율법을 밀어내서 isso empurra, né, expulsa a lei do pecado e da morte. 율법을 해방시켜야 죄 사함을 받을 수.
Porque primeiro temos que ser libertos dessa lei para sermos remidos do pecado. 가늠한 여자 가늠하다 잡혔습니다. A mulher adúltera foi surpreendida em adultério. 바리새인들이 데려왔습니다. Os escribas e os fariseus trouxeram ela para Jesus e disse a Jesus. O que eles disseram? 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔습니다. Senhor, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, e a lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Mas tu, mestre, o que dizes? 여기서 예수님의 심판이 있고 모세 율법이 있는데 Então, nesse momento, vai ter o julgamento de Moisés, né? 율법이는 돌로 치라고 말했어요. O julgamento das leis. E ali fala que essa mulher tem que ser apedrejada. 새로운 법을 땅방에다 기록. Mas Jesus começa a escrever uma nova lei na terra. 계명은 하나님이 손가락으로 쓰셨어요. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo, naquelas tábuas de pedra. 생명 성령은 옛 손가락으로 땅에다가 걸. E essa nova lei, a lei do Espírito da vida, Jesus Cristo escreveu com o seu dedo na terra. 31절 이하에 보면 Se nós vermos em Jeremias capítulo 31, versículo 31, 여기에 새 언약을 세운다고 하는 약속이 ali fala sobre a promessa de Deus estabelecer uma nova aliança. 법으로 지금 다 돌에 맞아 죽을 수밖에 없어요. Pela lei, todos devem ser mortos apedrejados. 한 사람도 다 저주를 받아요. Ninguém, sem tirar ninguém, todos devem ser apedrejados conforme a lei. Então, Deus, para nos permitir vida, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, 근데 결코 정죄함이 없나니 dentro de Cristo já não há condenação. 그리스도 예수 안에 새 언약이 결정이 된 겁니다. Foi definido uma nova lei, o lei do Espírito da vida em Cristo. 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 아니하니 E que lei é essa, essa nova aliança? Eu perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. 율법을 지켜서 되는 거 아닙니다. Pessoal, não adianta tentar cumprir as leis, porque isso não vai adiantar em nada. Nós já transgredimos as leis. E já que transgredimos as leis, todos nós devemos ser amaldiçoados. É necessário uma nova lei para nos julgar. 31절에 보면 E essa nova lei está em Jeremias capítulo 31, versículo 31. 내가 그들의 죄악을 사하고 34절입니다. 다시는 그 죄를 기억지 아니. Perdão, é versículo 34, né? Pois eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. 예수의 손가락에 땅에 기록하시면서 만드신 것. Jesus Cristo, ele formou essa lei com o seu dedo escrevendo na terra. 오늘 율법 아래 매일 종론하며 주여 죄인입니다. 그 소리밖에 할 A pessoa que está presa à lei, ela só vai falar o quê? Senhor, Senhor, eu sou um pecador. 가늠한 여자가 가늠을 했습니다. A mulher adúltera, ela adulterou. 근데 여러분 율법으로 재판하니까 E julgando ela conforme as leis de Moisés, 돌로 쳐 죽이라는 거예요. qual que é a sentença? Mate ela apedrejada. 그래 서기관들 바리새인들이 왔어요. Então os escribas e os fariseus levaram ela para Jesus. 가늠하다 현장에 잡혔습니다. Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. 돌로 치라 명하여 E na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. 어떻게 말하겠나이까? Mas tu, Senhor, o que dizes? 예수님께 E Jesus disse. 말씀한 손가락 땅에 걸실. Só que antes de falar, ele escreveu com o dedo na terra. 성경에서 하나님이 그 손가락 걸실 딱두 번. Só na Bíblia só existem 2 pontos onde Deus escreveu com o seu próprio dedo. 어디 나오냐? Onde? 십계명 돌판 쓸 때 하나님의 손가락. Primeiro, quando Deus escreveu os mandamentos nas tábuas da lei. 예수님의 땅에 걸실 그때 손가락. E depois, quando Jesus, né, escreveu na terra com o dedo. 어떤 사람 다니엘서에 나는 뭐 손이 나타 벽에 걸시선 그것은 Tem pessoas que falam lá que aquela mão que apareceu no livro de Daniel. 하나님의 사람의 손이 썼다고. Não, na Bíblia fala que era a mão de um homem. 그 다니엘서 그렇게 기록. Isso está escrito no livro de Daniel. 하나님이 걸시선 첫 번째 쓰실 때 십계명 법을 썼고 Deus, quando escreveu com seu próprio dedo, foi quando ele escreveu os 10 mandamentos. 두 번째 새 언약을 쓰셨는데 E a segunda vez, quando escreveu a nova aliança. 31장 34절에 Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하. 이것이 새 언약. fala: Eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Isso é a nova aliança. 여러분들이 똑같이 죄를 지었는데 Então vocês, todos pecaram da mesma forma. 법엔 긍휼도 없고 Mas perante a lei não há misericórdia, não há perdão, 저주뿐. só existe a maldição. 오늘 이 자리에 뭐 여러분들 어느 누구를 물러하고 Só que independente de quem seja, hoje, qualquer um de vocês, 법으로 저 심판을 받으면 realmente se forem julgados pela lei, 다 멸망을 당하고 저주를 받아. todos devem receber destruição e maldição. 예수님 손가락에 기록하신 새 언약으로 심판을 받아. Mas se forem julgados pela nova aliança escrita pelo dedo de Jesus, 언약은 뭐라고? o que diz nessa nova aliança? 내가 그들의 죄악을 사. Pois eu perdoarei as suas iniquidades 죄를 기억지 않아. e dos seus pecados jamais me lembrarei. 그 가늠한 여자가
여자가 십계명 율법으로 재판만 돌에 맞아 죽어야 하는. Então a mulher adúltera, se fosse julgada pelos 10 mandamentos, ela deveria ser apedrejada e morta. 이 약속의 법으로 보면은 Mas se enxergarmos aquilo pela lei, a nova aliança feita por Jesus, 이새 언약으로 심판을 받으면 se ela for julgada pela nova aliança, 그들의 죄악을 사하고 o que a nova aliança diz? Pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 여호와의 말. Assim diz o Senhor. 자, 이제 우리는 안식일에 대한 이야기를 하는 Só nós estamos falando sobre o dia do sábado. 안식일 이야기를 조금 더 계속하려고 합니다. Vamos continuar a conversar sobre isso. 자, 안식일에 대한 이야기는 우리가 십계명 제4계명에 나오죠. O sábado é a quarta lei, né, dentre os mandamentos. 안식일을 기억하여 그 날을 거룩하게 지키라. É que fala aqui, né, lembre-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. 자식이나 Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas terras, portas para dentro. 하면 안식일을 범하는 것이기 Se 때문에 você trabalhar no sábado, é transgredir a lei. 정확한 안식일 금요일 해질 때부터 토요일 해질 때 그때는 무슨 일이라도 하면 안 됩니다. 이게 안식. Então, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, você não deve fazer nada. Isso é o sábado. 그럼 우리는 안식일에 다른 짝을 찾아야. Então, nós devemos achar o par sobre isso. 안식일 그 한쪽만 보고 율법 십계명만 보지 말고 Não devemos somente enxergar os 10 mandamentos, o sábado escrito ali nos 10 mandamentos. E não devemos buscar o par dela. 법에도 말고 Não deve ser nas leis de Israel, não deve ser nas leis dos Estados Unidos, muito menos nas leis da Coreia, entenderam? 성경에서 안식일에 다른 걸 Temos que procurar o par sobre o sábado na Bíblia. 짝을 찾아야 한다. Temos que achar o par sobre isso. 근데 여러분 저는 참 놀랍게도 어느 날 성경을 읽다가 Um dia eu lendo a Bíblia, 정말 놀라 안식일에 다른 짝을 eu fiquei surpreso quando encontrei esse par sobre o sábado. 혹시 여러분 성경 가운데 골로새서라는 책이 있습니까? Pessoal, na Bíblia de vocês tem o livro de Colossenses. 혹시 골로새서 없는 책이 있습니까? Tem alguma Bíblia aí que não tem o livro de Colossenses? 없는 책까지 손 들어. Quem tiver uma Bíblia sem o livro de Colossenses, levante o braço, por favor. Uma Bíblia errada, pessoal. Tem o livro de Colossenses, né? 골로새서 안식일에 짝을 찾을 수가 있으면 찾아. Lá nós podemos achar o par sobre o sábado que aparece em Êxodo. 2장입니다. Vamos procurar Colossenses capítulo 2, 16절. versículo 16. 찾으셨습니까? Todos acharam? 제가 읽어보겠습니다. Eu vou ler. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. 여기에 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일이나 누구든 너희를 편론하지 못하게 하라. Só que fala, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia da festa, ou lua nova, ou sábados. 말이 무슨 말이죠? O que isso significa não vos julgue? 한국에 자주 안 쓰는 단어인데 영어에서는 어떻게 돼 있나요? Eu não sei, na palavra em coreano não é uma palavra muito utilizada, né? Mas em inglês está escrito não julgue, né? Como no português. Não julgue. 지켰어 뭐왜안 지켰어? 안식일 지켰어 안식 그렇게 하지 말라는 거. Ou quer dizer, não questione se a pessoa cumpriu ou não, guardou ou não o sábado. 왜냐하면 Por quê? 안식일은 O sábado, 뭘 가리키냐면 o que representa? 16, 17절에 No versículo 17, 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. 예수 그때 그림자이다. Ou seja, o sábado é simplesmente uma representatividade de Cristo. 안식일이 예수님의 그림자야? Calma aí, o sábado é representatividade de Cristo? 자, 물어봅시다. Eu quero fazer essa pergunta. 이스라엘 백성의 종들이 막 무거운 짐을 지고 산고개를 막 올라갑니다. Só pensem, os servos ali de Israel, eles estão carregando aquele fardo, aquele peso muito grande nas costas, subindo aquela montanha. 피곤합니다. Estão muito cansados, exaustos com aquele peso. Nossa, que peso! 그런데 Mas 서산에 해가 딱 걸렸는데 eles estão vendo o pôr do sol ali. 이제 그
O sol está bem ali no horizonte. 야, 아직 조금 남았네. Olha, falta um pouco. 해가 딱 넘어갑니다. Momento que o sol se pôs, 보입니다. não enxerga mais o sol. 그럼 안식일이 되거든요. Começa o sábado. 금요일쯤에 해가 딱 지면 토요일이 되고 안식일이 돼요. Então começa o sábado quando? No pôr do sol da sexta-feira. 모든 짐을 벗어버려. Então eles deixam, tem que largar todo aquele peso. 이해가십니까? Entendem isso, pessoal? 이게 안식일이에요. Isso é o sábado. 근데 예수님이 뭐라고 말합니까? Mas o que Jesus disse? 인자는 안식일의 주인이니. Que o Senhor, né, que Jesus é o Senhor do sábado. 예수님이 뭐라고 말씀하신지 아십니까? O que Jesus Cristo disse? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Todos os cansados e sobrecarregados, vinde a mim, pois eu vos aliviarei. 그뭐 골로새서 하는 말씀이 Então o que diz no livro de Colossenses? 안식일을 인하여 편론하 뭐 이렇게 다투고 뭐 탓하지 말고 판단하지 마라. Parem de ficar criticando, discutindo ou julgando se guardaram ou não o sábado, porque isso é a sombra do que há por vir. Porém, o corpo é de Cristo. Isso aí é simplesmente uma sombra, é uma referência sobre Cristo. 이스라엘 백성들이 무거운 짐을 지고 고통에 가다가 안식이 되면 아이고 짐 딱 아이고 안식일 좋다 짐을 다 벗는 거예요. O povo de Israel estava lá, né, como servos, carregando aquele peso. Meu Deus, que peso! Só que quando chega no sábado, eles se 안식이란 것은 desfazem de tudo, né? 힘을 나타내는 Ai, que alívio! 자다. Então, esse sábado é uma sombra, uma representatividade de Jesus. Pessoal, o que Jesus disse? 짐진 자들아 다 내게로 오라. Todos os cansados e sobrecarregados, vinde a mim. 너희를 쉬게 하리라. Eu vos aliviarei. 자 이제 이 안식이란 것은 Então, o sábado, 우리가 무거운 짐을 지고 고통하는데 nós estamos carregando esse grande peso, sofrendo. 인간이 진 가장 무거운 죄의 짐이 E pessoal, qual é o maior peso do ser humano? É o pecado. 예수님 말씀 무거운 짐 다 내게로 와. 내가 너희를 쉬게 하리라. Jesus Cristo está dizendo, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. 자, 하나님의 아들 예수 그리스도가 오면은 Quando chegar o Filho de Deus, Jesus Cristo, 죄의 짐에서 온전히 벗겨준다. Ele irá nos livrar perfeitamente dos pecados. 안식일은 그걸 이야기하는 겁니다. Isso que representa o sábado. Amém? Amém? 근데 오늘 이걸 모르고 안식일 지키려고 막 고생해요. Só que as pessoas não sabem disso e sofrem tentando guardar o bendito do sábado. 오늘 안식일을 공부하면 안 되지. Ai, calma aí, eu vou ter prova na universidade, mas hoje é sábado, eu não posso estudar. 배가 떠내려가는데 안식이 있는데 근처에 나 말아야 하나? Ah, meu barco, ele está solto no mar, eu tenho que buscar ou não, mas hoje é sábado. 너 눈으로 들어오는데 지금 뭐논다 떠내려가 지금 막아야 하나 말아야 하나? Ah, calma aí, tá tendo enchente aqui, tá invadindo água, eu devo fazer alguma coisa. Pessoal, o próprio sábado se torna num fardo para as pessoas. 한쪽만 봐서 짝을 찾아야 합니다. Só nós não podemos enxergar a Bíblia num ponto, só existe um par para aquilo que se lê. 나오면 Quando nós vamos perante Jesus, 짐을 벗어버리게 된다는 겁니다. somos libertos de todo o nosso fardo. 설명하는 것이 안식일인 거죠. O sábado é o que explica sobre isso. 근데 그냥 우리는 오늘도 안식일을 지키려고 Mas, pessoal, tem gente até hoje tentando guardar o sábado. 주일날 차를 탔는데 Um dia eu estava de carro no domingo 하나님이 저를 보고 저 수찬 정지 처벌은 내린다고 주일날 차 탔다고. e o meu pastor, ele havia me proibido de participar da Santa Ceia porque havia andado de carro no domingo. Eu perguntei, como assim o senhor me... 그래서 성찬식에 참여하지 말라고. Ele falou, você está proibido de participar da Santa Ceia porque você pecou. 제가 속이 화가 났어요. Só eu fiquei tão bravo por dentro, 제가 고향 선산에 있는데 porque eu sou de Sonsan 따님들은 대구에서 학교를 다녀요. e as filhas daquele pastor frequentavam a escola em Tegu. 매주 토요일마다 고향에 와서 자고 Então, todo sábado elas voltavam para sua terra natal, participavam do culto ali, almoçavam e iriam de carro novamente para Tegu. 목사님 따님은요 하고 물어보려다가 Sabe, eu queria questionar o pastor, mas e suas filhas? 마음은 좀 안 좋을 것 같아서 그 이야기는 안 해요. Mas eu senti que não seria muito bom, né, você fazer isso com o pastor, por isso eu não falei. 안식일 때문에 많은 사람들이 문제가 돼요. Pessoal, muitas pessoas passam por problemas por causa de tentar guardar o sábado. Nossa, eu não guardei o sábado.
Pessoal, Jesus Cristo, ele não questionou isso. 밭에서 밀도 뜯어먹고 그랬어요. Os discípulos de Jesus não pegaram, tipo, trigo no sábado e as pessoas começaram a criticar isso? 근데 이 사람은 이 성경이 말하는 한쪽 부분만 성경을 알고 안식을 지키라 그러는데 É que as pessoas só leem um pedaço da Bíblia e acreditam que tem que guardar aquilo. 말씀이 Mas o par sobre o sábado, que aqui está em Colossenses capítulo 2, fala, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida. E o que mais diz aqui? 절기나 월삭이나 안식일에나 누구 너희를 편론하지 못하게 하라. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. 가지고 왈가왈부하지 마라. Ou seja, pare de ficar causando alvoroço por causa disso. Pare de ficar julgando, questionando se guardou ou não o sábado. Ah, isso aí, eu guardei o sábado, ele transgrediu o sábado. Pessoal, a época da lei já acabou. 시대 와서 Estamos numa época onde Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança. 율법에 의해서 정죄를 받지 않습니다. A mulher adúltera ela já não é mais julgada pela lei de Moisés. 율법에 정죄를 받으면 Se ela for julgada pela lei de Moisés, ela tem que ser morta, apedrejada. 위하여 Mas Jesus Cristo, porque queria salvar aquela mulher, 얘기한 대로 conforme foi profetizado em Jeremias capítulo 31, 을 땅에 기록했어요. ele escreveu com seu dedo na terra a nova aliança. E o que significa a nova aliança? O que é a nova aliança? 이렇게 하는 예수님의 약속입니다. É a promessa de Jesus que nos liberta do pecado. 여자를 Então, perante a mesma mulher que foi surpreendida em adultério, julgando ela pela lei de Moisés, ela tem que ser morta apedrejada. 새 언약을 기록하시고 Mas Jesus Cristo escrevendo aquela nova lei para salvar aquela mulher. Está escrito em Jeremias 31. 4절에 보면은 No versículo 34. 그들의 죄악을 사고 타진 그 죄를 기억지 아니라 여호와의 말이니라. Pois eu perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me perdoarei, diz o Senhor. Isso é a nova aliança. 우리가 하고 말 안 한 것 따라 처벌을 받고 A primeira aliança éramos julgados e castigados conforme o que nós fazíamos ou deixávamos de fazer. 우리가 벌을 받습니다. Mas na nova aliança somos julgados pelo que Jesus faz. 대신 죽었기 때문에 E já que Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, 살아난 거죠. aquela mulher adúltera ela pode ser resgatada viva porque foi perdoada dos pecados por Jesus. 지금도 율법 안식일 지키려고 애쓰는 사람이 많아요. Só que as pessoas, por só terem um pequeno conhecimento de uma única parte da Bíblia, até hoje se esforçam para receber a remissão dos pecados guardando o sábado. Pessoal, dentro de Cristo, 모든 죄에서 해방을 받습니다. de uma forma incrível, nós somos libertos de todos os pecados. Por quê? 우리는 예수 십자가가 있습니다. Nós temos a cruz de Jesus. 죄의 모든 형벌을 받았다는 표시입니다. E a cruz é o símbolo de que Jesus Cristo recebeu todos os castigos pelos nossos pecados. 생명의 성령의 법에 이끌림을 받습니다. Agora nós não somos mais escravos do pecado, mas somos servos, guiados pelo Espírito de Jesus. 가늠한 여자를 보고 Perante a mesma mulher ali que havia sido sim surpreendida em adultério, 안 나고 a lei de Moisés dizia, tem que matar apedrejada. 나도 너를 정죄하지 않는다 그러십니다. Mas Jesus Cristo fala, eu tampouco te condeno. 율법 아래 있으면 Só se vocês estiverem debaixo das leis de Moisés, vocês devem ser julgados pelo pecado que vocês cometeram. Mas agora, libertos dessa lei, 오면 se entrarem dentro da lei do Espírito e da vida, 1절 봅시다. vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo 1. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없나니. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 예수 Jesus. 안에는 어떤 경우에도 결코 어떤 경우에도 정죄하지 않는다. Já nenhuma condenação, não importa as circunstâncias. 계명 율법이 정죄를 하죠. Porque o que nos condena são as leis, os 10 mandamentos. 로마서 8장 2절에 Em Romanos capítulo 8, versículo 2, 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus 사마의 법 너를 해방했다. te livrou da lei do pecado e da morte. 우리는 성경은 한쪽만 봐서 안 됩니다. Nós não podemos enxergar somente um ponto da Bíblia. Temos que saber o par sobre aquele ponto 그걸 봐야 e temos que compreender sobre o que se fala exatamente. 자세히 모르는 사람 Mas as pessoas que não têm um compreendimento claro da Bíblia enxergam somente um ponto da Bíblia. 이 하나도 없으면 Ah, não há justo nenhum sequer. 성경에 의인이란 말이 얼마나 많이 나오는데 Pessoal, quantas vezes sai a palavra justo na Bíblia? 의인이 Noé foi justo, 의인의
기도는 역사하는 힘이 많고 Na súplica do justo há poder na oração, né? O justo viverá pela fé. 의인 없는 자는 하나도 없습니다. Não há nenhum justo sequer. 지었기 때문에. Por quê? Pecaram. 그러나 우리는 은혜 성령의 법에 의해서 Mas pela graça, pelo espírito da lei da vida, 열에 의해서 pelo sangue de Jesus, 영원히 씻어졌습니다. os nossos pecados foram lavados para sempre. 죄인이 아닙니다. Agora nós não somos mais pecadores. 재판을 받아야 하는 게 Não devemos ser mais julgados pelas leis, 성령의 법에 재판. mas sim pela graça, pelo espírito da vida. Amém? 아멘. Amém? 오늘날 많은 사람들이 교회 다니지만 Muitas pessoas hoje frequentam igrejas, 죄에서 벗어나지 못. mas não conseguem se libertar dos pecados. 제가 한 번은 파라과이 대사님이 우리 행사에 여러 번 오셨어요. Uma vez, né, o embaixador do Paraguai participou do nosso evento. 오늘 저를 찾아왔어요. E um dia ele me procurou. 그러면 저 나이가 좀 젊으신데 Ele é um pouco mais novo do que eu. 나는 박 목사님을 형님으로 모시고 싶습니다. Ele falou: eu quero que o pastor Parque seja meu irmão mais velho. 죄송합니다만 저는 저 동생 하려는 분들이 많아요. Desculpa falar isso, mas pessoal, tem muitas pessoas que dizem que querem ser meu irmão mais novo. 탄자니아 장관도 저보고 형님이라고. O ministro de Tanzânia também fala que eu sou o irmão mais velho dele. 또 이제 그 뭡니까 나미비아 장관도 저를 보고 오빠라 그러고 Uma ministra também de Namíbia fala que eu sou o irmão mais velho dela. 형님이라 그래. E esse do Paraguai também fala que eu sou o irmão mais velho. 다 동생을 뒀어요. Então eu tenho o meu embaixador, irmãozinho embaixador. 그 대사가 저를 찾아왔어요. Um dia esse embaixador me procurou. 저 이제 그래서 이름을 박대수로 지었다. Ele falou que por causa do meu sobrenome, ele colocou o nome dele de Pak Tae-su. 동생은 소수집의 대수. Eu pensei, Tae em coreano significa grande, né? E eu pensei, poxa, devia ser Sosu, porque Su é pequeno. Acho que ele colocou o nome sem saber do significado. 근데 어느 날 저한테 찾아와서 Mas ele me procurou. 형님 제가 좀 어려운 게 있습니다. Ele falou, pastor, eu tenho uma certa dificuldade. 뭐냐고 그랬어요. Falei, qual que é o seu problema? 파라과이 대통령이 한국으로 오신다. Ah, o presidente do Paraguai vai visitar aqui a Coreia. 그게 왜 어려우냐? 좋지. Eu perguntei, mas por que isso é uma dificuldade? Isso é muito bom. 사흘 동안 계시는데 Ele falou que ia ficar por 3 dias. 대사가 하는 말이 대사로 있을 동안에 자국 대통령이 그 나라 오면 대사에게 일생에 한번 있을까 말까 기회라. E ele estava dizendo que é, sabe, algo quase impossível de acontecer o presidente visitar o país onde o embaixador está. 자기가 사흘 동안 자기가 다 프로그램 만들어 모실 수가 있다. Então, ele teria que preparar, né, uma programação por todo aquele período de estado do presidente. E se ele faz tudo bem, ele pode se tornar um ministro futuramente do seu país. Ele pode, né, ser promovido. 근데 고민이 뭐냐면 Só que qual que era a questão dele? 대통령을 잘 모셔야 하는데 Sabe, ele teria que preparar bem, tratá-lo bem, recepcioná-lo bem. 대사관에 예산이 좋지 않다 하더라고요. Mas na embaixada não estava, assim, com uma condição financeira favorável. 그러니까 적어도 아무래도 대통령 모시 돈이 필요한데 예산이 적어서 Então, eles precisavam de um valor mínimo para poder, né, recepcionar bem o presidente, mas faltava dinheiro. 대통령을 정말 여기 너 즐겁게 할 수가 없었다. Então, ele falou que não tinha verba para poder, sabe, levar uma diversão, algo divertido para o presidente. 나한테 하는 이야기가 Aí ele falou para mim, 형님 내가 고민을 하다가 ei, mano, eu estava pensando em tanta coisa. 대통령이 음악을 좋아하시기 때문에 합창 음악회를 하려고 했어요. E já que o presidente gosta muito de coral, sabe, eu tava pensando em levar ele num concerto de coral. 그라시아스 합창단 좀 오시면 안 되겠습니까? Mas, pastor, será que o senhor não poderia enviar o coral Graças? 그때 이제 합창단은 잠시 실내체육관 집회가 O 있었어요. Coral Graças estava participando, né, numa grande conferência que estávamos fazendo num ginásio esportivo. 그 합창단들 몇 명을 좀 잘한 분을 뽑아가지고 가서 음악회를 하도록. Mas a diretora do coral permitiu, né, alguns membros se ausentarem do evento para fazer essa apresentação para o presidente. Eu senti que eu deveria participar do evento também. 7 horas começaria o concerto. 6시 반쯤 갔어요. Eu fui às 6h30. 내가 도착했다는 얘기 듣고 E quando escutaram que eu havia chegado, 전화에 9층으로 내려오라고 o embaixador ele me ligou e falou para eu 사는데 ir para o 9º andar. O concerto seria no 10º andar e eu fui para o 9º andar. 대사님 있고 Então ali no 9º andar cheguei lá, estava o embaixador, 대통령하고 o presidente do Paraguai, também os seus secretários e 2 ministros. 5 pessoas. 이제 막 음악이 시작이 30분 전이었는데 Faltavam 30 minutos para começar o concerto. 이제
대사님이 나를 이제 대통령 소개하고 Então o embaixador me apresentou para o presidente do Paraguai. 이야기를 Nós conversamos um pouco. 저는 그때 직접 대통령 앞에서 이야기 처음 Foi a primeira vez que eu estava conversando diretamente com o presidente. 제가 이제 뭐 별로 이야기 뭐할 이야기고 한 30분 정도 채 안 되는데 E, sabe, eu não tinha muito o que falar, não sabia com o que conversar com ele. 이야기를 하다가 E tínhamos 30 minutos e conversamos um pouco. 제3에 관한 책을 한 권 선물로 E eu dei de presente o livro sobre o perdão dos pecados e como nascer de novo, né? 그 에스파뇰로 된 책인데 E estava com a versão em espanhol, 선물로 드렸어요. então eu entreguei de presente para ele. 그래서 음악회를 했고 Aí tivemos o concerto musical. 전 잠시 집회가 있어서 한 30분 참석했다가 몰래 나와가지고 잠시 집회가 이제 설교를 했어요. Mas já que eu tinha que pregar, né, naquele evento, naquela grande conferência, eu fiquei só por 30 minutos e fui para a grande conferência. 며칠이 지났는데 Depois de alguns dias, 대사님 나한테 전화 o embaixador me ligou. 목사님 그 대통령 그 책을 다 읽었다. Pastor, o presidente disse que leu todo o seu livro. 대통령께서 파라과이 가는 비행기를 타신 뒤에 Depois que o presidente subiu no avião para o Paraguai, 비행기 뜨자마자 비서 보고 그 책 가져라 그랬는데 assim que o avião decolou, ele falou para o seu assessor trazer o livro. 비서가 책을 놔두고 안 가져왔어요. Só que o assessor, né, deixou o livro, ele esqueceu de levar. 날 대사 부인이 그 책 한 권 들고 Então, no dia seguinte, a esposa desse ministro, né, desse embaixador, foi até o Paraguai levando esse livro. 대통령께서 제 책을 다 읽으셨다. E o presidente leu todo o livro. 정식으로 저를 초대했어요. Então, ele me fez um convite real ali, dizendo que queria me encontrar, conversar comigo. 내가 편지를 써. Eu escrevi uma carta para ele. 그때 한 10월 달쯤 됐는데 Estávamos no mês de outubro. 죄송하지만 제가 내년 2월 달에 파라과이 캠프가 있습니다. 거기 가는데 E eu escrevi para o presidente: Presidente, me perdoe, mas estarei no Paraguai no mês de fevereiro para um acampamento. 각각께서 괜찮으시면 2월 달 가서 뵈면 어떻겠냐고. Se tudo bem para o senhor, podemos nos encontrar no mês de fevereiro? 그래서 이제 2월 달에 이제 만나기로. E assim, né, nós agendamos esse encontro para fevereiro. 그래서 이제 비행기 타고 파라과이 공항에 내렸는데 Então deu tempo, né? Eu fui para o Paraguai, cheguei no aeroporto de Assunção 와가지고 e chegaram, né, os secretários, a assessoria ali da presidência, 승객 다 앉으라 그러고 e eles falaram para todos sentarem e me levaram. 그래서 기빈실에 있는 동안에 입국수 다 하고 Enquanto eu estava ali na sala VIP, né, eles fizeram toda a documentação ali da alfândega para mim, porque eu estava entrando no país a convite do presidente. 뭐 비밀 경찰 지켜주고 Então eu tinha seguranças, né, guarda-costas no hotel. 어느 갈 때마다 경찰 에스코트 Toda vez que eu me locomovia, né, tinham escoltas. 정말 그참 그때 좀 이렇게 제가 대접을 받아서 Realmente eu fui muito bem tratado naquela época. 대통령 만나기 하루 전날인데 E um dia antes de me encontrar com o presidente, 비서실장에 전화를 했어요. eu liguei lá pro assessor do presidente 대통령하고 나하고 만난 시간이 얼마냐? e eu perguntei: quanto tempo eu vou ter de encontro com o presidente? 40분. Ele falou 40 minutos. 근데 대통령이 더 원하시면 더 할 수 있지만 Mas se o presidente desejar, podem continuar a conversa. 40분 되면 일어서시. Porém, o tempo determinado basicamente é de 40 minutos. Eu falei: tudo bem. 대통령이 음악을 좋아하는 합창단을 몇 명 데려가야 한다. Eu sabia que o presidente gostava de música clássica, né? Então eu levei alguns membros do coral. 그날 밤새도록 시간을 짰어요. E naquela noite, por toda a noite, eu fiquei pensando em como usar aqueles 40 minutos. 이제 그때는 은격길에 만나 잠깐 이야기되고 정식 만남인데 Então, porque quando eu encontrei com ele pela primeira vez, foi assim um encontro mais casual, né? E depois foi realmente 다음에 um convite, algo formal. E eu sou formado, a minha especialidade é falar sobre a remissão dos pecados, né? E eu queria falar isso também para o presidente. 근데 이제 합창단이가 노래를 한 곡은 부르면 Só que calculando, por exemplo, se o coral apresentasse 3 músicas, já teriam se passado 10 minutos. 또그 합창단을 인사하는데 5분. Depois eles vão se cumprimentar 5 minutos. 40분에 15분을 빼는 25분이 Então, de 40 minutos que eu tinha, 15 minutos iam perder com isso, eu tinha 25 minutos para conversar com o presidente. 제3에 관한 이야기를 대통령께 해야 Então, durante 25 minutos, eu teria que pregar a remissão dos pecados para o presidente. 써가지고 요 말은 빼고 요 말은 넣고 막 그래가지고 막 25분짜리 Então, eu comecei a escrever para organizar, ó, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu posso falar, e formei ali 25 minutos. 합창단을 모아놓고 얘기해요. Reuni o coral e disse para eles: 오늘 15명만 합창단 간다. hoje, somente 15 membros do coral irá participar. 15명.
죄송합니다. 10단은 요즘 잘 생각. Perdão, não me lembro se eram 15, 16. 근데 내가 대통령에게 복음의 말씀을 전하는 Mas eu quero pregar o evangelho, né, para o presidente. 내 이야기 잘 들어. Então me escutem. 내 시간 뺏지 마라. Não tomem o meu tempo. 대통령 뭐 질문 아니요 이렇게 돼요. Se o presidente fizer uma pergunta, só respondam sim ou não. 내 시간 뺏으면 다신 대통령궁에 안 Se vocês perderem meu tempo aqui hoje, eu nunca mais trago vocês no Palácio Real. 돼. 그래 제가 그 합창단 말 잘 들어. E o pessoal do coral, pessoal, eles são muito obedientes. 딱 인사하고 나니까 Então terminaram o momento de cumprimentar. Passou 5 minutos. Né, todo mundo deu as mãos. 바로 제가 또 스페인어 못 하니까 통역을 하는. E já que eu não sei falar espanhol, né, eu tinha que usar uma intérprete. 죄 사함에 관한 이야기. Mas eu falei sobre a remissão dos pecados para o presidente. 제가 많은 사람 죄 사함 받기 위해서 와서 통화를 하고 대화도 하고 하는. Eu converso, encontro com muitas pessoas para falar sobre a remissão dos pecados. 페르난도 루거 대통령하고 그때는 참 제 마음에 Mas naquele momento, com o presidente, ex-presidente Fernando Lugo, né, eu estava muito trêmulo. 예수님 피가 내 죄를 사하신 걸 이야기를. Porque eu tinha apenas 25 minutos para explicar como Jesus havia remido os nossos pecados. 22절을 처음에 펴서 Então, no começo, eu abri o livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. 하나님이 사울 왕을 폐하시고 Porque na Bíblia fala que Deus ele tirou o rei Saul e estabeleceu Davi. 그리고 하나님 E 말씀하시고 depois Deus disse, 내가 이새의 아들 다윗을 만난 내 마음에 합한 사람이 né, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, 내 뜻을 다 이루게. que fará toda a minha vontade. 사울이 왕이 있는데 Tinha lá o rei Saul, 사울을 밀어냈지. mas Deus tirou, removeu o rei Saul 다윗을 왕. e estabeleceu Davi como rei. Por quê? 다윗은 하나님과 마음이 합. Porque Davi tinha o mesmo coração com o de Deus. 우리는 모든 걸 다 할 수 없습니다. Nós não podemos saber de todas as coisas. Nós não sabemos completamente a Bíblia. 성경상 하나님이 하고 싶어하는 그 마음을 합해. Mas quando nós unimos nosso coração com a vontade de Deus expressa na Bíblia, 다스린 동안에 então eu falei, se o Senhor, enquanto estiver como presidente do Paraguai, 가까이도 은혜가 넘치길 바랍니다. realmente eu espero que o Senhor seja abençoado e que o Paraguai seja abençoado. 하나님 이렇게 말씀. E Deus disse assim, 내가 이새 아들 다 내 마음에 합했다. achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. 저도 그럽니다. Comigo é assim. 하나님이 나를 뭘 하시기를 원하시는 Eu penso, o que será que Deus deseja fazer por mim? 죄에서 벗어나기를 원하시는 Ele deseja que as pessoas sejam libertas do pecado. 십자가의 피로 죄를 사했는데 그걸 깨닫게 되기를 원하시는 Deus deseja que as pessoas percebam que Jesus Cristo já lavou os pecados delas. 그래서 Então, sobre isso, 계속해서 성경을 찾고 해서 어떻게 죄에서 그 이야기를 많은 사람 por muito tempo eu estudei, pesquisei, né, na Bíblia e explico isso para muitas pessoas. 작년에 행사를 했는데 Ano passado nós tivemos inúmeros eventos 60만 명이나 되는 목회자들이 지금 우리와 같이 e 600 mil pastores estão trabalhando junto conosco hoje. 깜짝 그분들이 놀래. E a maioria deles ficam muito surpresos, 성경을 많은 앞뒤가 안 맞게 알고 있는 부분들이 많아. porque eles têm muito conhecimento da Bíblia, só que de uma forma unilateral, somente alguns pontos. 성경 하나하나 구체가 그 짝을 찾아 같이 연결시켜내는 거. Então nós aqui mostramos o par e conectamos as coisas. 그러면 하나님의 마음이 정확하게 나. Então se manifesta claramente o coração de Deus. 하나님이 우리에게 십계명 율법을 줘. Deus nos deu os 10 mandamentos, as leis. 하나님 우리를 지키라고 줘. Pessoal, nos deu para quê? Para nós cumprir? Não. Não. 지키라고 안 줬습니까? Ah, então quer dizer que ele não deu para cumprir? Não, pessoal, não. 하나님이 십계명을 주실 때 Quando Deus nos deu as leis, 모세에게 이야기. ele disse para Moisés, 하늘나라 성전을 mostrando ali o templo, né, o tabernáculo celestial, 성전을 보여주고 나는데 너는 산이를 그대로 성전을 땅에다. Deus ordenou para que Moisés visse aquilo e fizesse um igual na terra, 그래서 거기서 제사할 때 속죄 제사를 드리면 para que ali fosse feita a oferta, né, o sacrifício pelos pecados e assim ser remido pelo pecado cometido. 죄를 안 범할 거라고 알고 법을 주신 거 아니에요? Pessoal, isso quer dizer o quê? Que Deus ele já sabia que nós não seríamos capazes de guardar as leis. 율법 지키지 못할 거. Deus sabia que nós jamais poderíamos guardar as leis. 지금 한 명. Não teve uma pessoa na humanidade que conseguiu fazer isso. 주님을 보내 우리 죄를 사는 그 일을. Por isso Deus fez esse trabalho de enviar Jesus e nos remir dos pecados. 못 박혀 죽으셨습니다. E se Jesus Cristo morreu na cruz, 그 죄인이야 우리
Nós não somos mais pecadores porque os pecados já foram remidos. Se Jesus Cristo morreu na cruz e ainda permanecemos pecadores, quer dizer que Jesus Cristo morreu em vão na cruz. Quer dizer que Jesus Cristo falhou na cruz. Só que Jesus não falhou na cruz. Ele lavou nossos pecados, mais alvo do que a neve. Nós temos que crer nisso. Muitas pessoas não sabem e só têm os olhos escurecidos pela lei. O que diz em Romanos capítulo 3? Vamos procurar? Romanos capítulo 3. Eu vou procurar. Versículo 20. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법은 죄를 깨달아 Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 율법을 지켜서 거룩하게 되거나 어렵게 천국할 사람 한 Não há ninguém que será justificado ou santificado cumprindo as leis. Então, por que a lei foi entregue para nós? 우리는 죄인인데 Então, nós somos pecadores, 죄를 깨달아 죄에서 씻어 mas podemos buscar a remissão dos pecados quando percebemos o pecado. 씻을 수 없으니 Sem perceber o pecado, não vai buscar a remissão dos pecados. 깨 하기 위해서 율법. Então, foi nos entregue a lei para nós percebermos que somos pecadores. 그래서 율법으로 죄 통한 죄를 깨달으면 Então, se percebeu pela lei que é um pecador, 율법을 잘 지키면 죄가 씻어지는 게 아니야. não adianta daí para frente você tentar guardar a lei, que isso não vai te justificar. O salário do pecado é a morte. Para você ser liberto do pecado, alguém tem que morrer. Um animal teve que ser sacrificado. 우리 죄를 살 걸 속죄제사 그림자로 보여. Então, aquele sacrifício do Antigo Testamento também é um pai, é uma sombra do que Jesus Cristo estaria a fazer pelos nossos pecados. Não está se afirmando para guardar o sábado. Sim, está escrito, guardai o sábado. 안식일을 통해 Mas Deus, por meio do sábado, 그리스도께서 안식일의 주인이 estava afirmando que Jesus era o dono do sábado. 모든 짐을 벗어버려 Assim como no sábado, o servo deixa todo o seu pecado, todo o seu fardo, todo o seu peso. 그걸 말해 Quando encontramos com Jesus, nós somos libertos de todo o pecado, todo o fardo do pecado. É isso. 아멘. Amém, pessoal? 지금 주님이 가슴 아파하는 일이 뭔지 아십니까? Vocês sabem do que Jesus Cristo se lamenta hoje? 피를 흘리시고 Porque ele derramou o seu sangue, ele remiu os pecados. 오늘 많은 교인들이 죄인이라 Mas muitos membros de igreja afirmam ser pecadores. 만일에 예수 우리 죄를 위해 전 우리의 죄인 Se Jesus morreu pelos nossos pecados e nós ainda permanecemos pecadores, 실패했다는 이야기밖에 안 돼. isso quer dizer que afirmamos que Jesus falhou na cruz. 우린 죄인이었어. Nós éramos pecadores, 그러나 지금은 의로 mas hoje somos justos, 예수의 피가 씻어 porque o sangue de Jesus lavou. 그걸 믿어야 하는 Devemos crer nisso. 많은 사 주여 죄를 용서. Muitas pessoas oram, Senhor, perdoe os pecados. 예수님 내가 네 죄를 사해. Jesus Cristo lhe afirma, eu já lavei seus pecados. Você é justo, você é santo. Deus diz isso 로마 3장 23. em Romanos 3:23. 모든 사람이 죄를 범. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 이 성결문은 거의 없다. Só, quase não há pessoas que não conhecem esse versículo. 24절인데 Só que o mais importante é o versículo 24. 24절은 거의 Só que quase ninguém conhece o versículo 24, está logo depois. 그리스도 예수 안에는 구속으로 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, 값없이 의롭다 하심 얻은 자. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 한 우리 뭐 의롭다. Deus diz que nós somos justos. Por quê? 죄를 안 지어. Porque nós não pecamos? Não, não é por isso. 예수님으로만 Mas por Jesus. Amém? 예수님 앞에 나오면 Se nós formos perante Jesus, 죄의 짐을 벗어 nós somos libertos do fardo, do peso do pecado. 모든 짐을 벗어 Nós nos libertamos de todo o peso do pecado. 십자가 우리 죄를 다 A cruz de Jesus, pelo seu sangue, lavou para sempre todos os nossos pecados, sem deixar nenhum para trás. 성경 A Bíblia afirma isso. 오늘 많은 사람 Só que muitas pessoas hoje, 교회 다니는 죄인이야. mesmo frequentando igrejas, dizem ser pecadores. Os pastores ensinam que somos pecadores. 주님 얼마나 가슴. Pessoal, imagina quanto isso magoa o coração de Jesus. 작년 한 해 코로나로 어려운 Ano passado foi um ano muito difícil devido à Covid. 제가 온라인으로
Só que por meio desse modo online, eu preguei a palavra de uma forma incrível. 세계 몇 개 방송국이 No mundo inteiro, quantas emissoras foram? 55개 하고 655 합하면 mais 276. 한 1000개 가까운 방송국이 제 설교를 다 중. Quase 1000 emissoras durante o ano transmitiram a minha pregação. 90분짜리 설교 11시간. Foram 11 momentos de 90 minutos. 그리고 한 40여만 명의 목회자들 우리와 같이. E mais de 400 mil pastores estão junto conosco e afirmando, nossa, isso é a verdade. 미국 뉴욕의 사이버 신학교를 Isso nos fez começar a escola de teologia em Nova York. 목회자들만 E somente pastores, 약 7,800명, 7,800명이 cerca de 7.800 pessoas se inscreveram. 우리 이거 몰랐다. E a gente pensava, a gente não sabia disso. Eles diziam, eu pensava que eu tinha que guardar as leis. Perdoe-nos. 여러분 다 알 수는 없어. Pessoal, nós não podemos saber de tudo. 그러나 성경을 Mas- 읽을 때 한쪽만 보면 Mas quando lemos a Bíblia, não podemos ler somente um único ponto. 안식일에 대한 이야기가 나와. Quando sai sobre o sábado na Bíblia, 골로새 2장에는 em Colossenses capítulo 2, 다른 짝을 mostra o par sobre o que se diz no sábado. 안식일 가지고 왈가왈부하지 마라. 안식일 지켜야 한다. 지키지 마. A Bíblia fala, não julgai sobre isso, se você cumpriu ou não, se você guardou isso ou não, porque isso é apenas a sombra. 실제는 예수님. O verdadeiro é Jesus. 우리는 죄에서 안식일 죄에서 해방시켜 준다는 얘기. Quer dizer que Jesus, que é o Senhor do sábado, irá nos dar descanso sobre os pecados. Amém? Amém, pessoal? 한번 아멘. Pessoal, vamos dizer amém. 자, 여러분, Pessoal, eu quero perguntar a vocês. 여러분 죄인. Vocês são pecadores? 예수님 여러분 죄를 위해 피 흘려 죽었는데도 죄인. Jesus Cristo derramou sangue para morrer pelos seus pecados e ainda são pecadores? 죄인이 São pecadores? Não, né? 하나님이 Só Deus diz que somos justos. 예수님이 정죄한 Jesus Cristo diz que não nos condena. 우리 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 Diz que dentro de Cristo Jesus não há condenação. Aleluia. 저는 제가 제 죄를 어떻게 다 씻을 줄 Eu não sabia como ter a remissão dos pecados, 예수님의 피가 내 죄를 확실하게 mas eu tive a convicção, a fé de que Jesus Cristo lavou meus pecados. 성령이 제 마음에 오셔 A partir daquele dia, o Espírito de Deus habitou no meu coração 성경을 벌써 눈을 띄워 e abriu meus olhos para enxergar o coração que estava contido na Bíblia. Dessa vez, por meio da escola de teologia, 많은 목사님들 이 사실을 전하고 estou pregando essa verdade para muitos pastores. 목사님 너무너무 반갑고 Eu fico muito grato, muito feliz por todos os pastores que estão junto. 하고 즐거워. Eu me alegro, eu fico muito feliz. 사랑하는 여러분, Amados, 성경은 두껍고 양이 a Bíblia, ela é grossa, tem muitas páginas, não tem nenhum desenho. 제가 그래서 여러분 성경 다 이해하지. Por isso, por muitas vezes não entendemos a Bíblia. Mas na Bíblia existe par. 쪽만 보면 Não podemos enxergar somente um lado. Isso é errado. 짝을 보면 Se nós acharmos o par, 안식일은 vai entender que o sábado 뭘 나타내기. é algo para mostrar Jesus. É a sombra de Jesus. 안식일이 되면 모든 짐을 다 벗어. Assim como no sábado, todo o pecado, todo o fardo, todo o peso é deixado, quem vai perante Jesus 모든 죄 짐을 벗게 돼. vai ser liberto de todo o fardo do pecado. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내. Os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, 일을 쉬게. eu vos aliviarei. 그 안식일은 예수님을 Esse descanso representa o Jesus. 양을 잡고 소를 잡아서 죄를 사함 받는. Assim como no Antigo Testamento, por sacrifício de um animal se 죽어도 죄가 perdoava o pecado, 예수님 피가 우리 죄를 못 사해. só se até um animal perdoou o pecado, Jesus Cristo não seria capaz? Sim, 우리 뭘 ele remiu. O que nós devemos fazer agora? 것이므로 Pela morte de Jesus, 우리 죄가 사해진 걸 믿어. nós devemos acreditar que nossos pecados já foram lavados. 그리고 여러분 E, pessoal, 하나님께 무릎을 꿇고 se prostrem perante Deus 감사하다고 e digam, Senhor, muito obrigado. 저희 아버지가 그러셨어요. Foi assim com meu pai. 돌아가시기 3 dias antes dele falecer, 죄 사함을 ele recebeu a remissão dos pecados. 누우셔서 Ele estava deitado 혼자만 e sozinho ele disse, Deus, 예수 Jesus, 감사. muito obrigado. 그 많은 내 죄를 씻어 O Senhor lavou todos os meus pecados.
Eu vi meu pai muito feliz, 행복하게 살을 sabe? Viveu os últimos 4 dias da sua vida muito feliz. 돌아가신 친구들 다 Antes dele falecer, ele reuniu todos os seus amigos 이야기했어요. e ele disse: 나는 우리 둘째 저 은숙이 애비 믿는 예수 믿고 eu, crendo no Jesus que o meu filho prega, 제가 다 씻어져서 하늘나라. tive meus pecados lavados e vou para o reino de Deus. 자녀들은 전부 내 친구예요. Amigos, todos vocês são meus amigos desde pequeno. 이 땅에 있을 동안에 너무 친하고 저렇게 참 E eu fui muito feliz em conviver com vocês durante esse tempo aqui na terra. 잡아놓을 테니까 Eu vou primeiro lá para o reino de Deus e vou preparar bons lugares. 둘째 은숙이 애비 믿는 예수 Então 믿고 vocês também acreditem no Jesus que o meu filho prega. 하늘나라. E vamos nos encontrar no reino de Deus. 그렇게 말씀. Meu pai disse essas palavras 아버지 눈을 감고 e, sabe, fechou os seus olhos. 아버지 돌아가실 때 Quando meu pai faleceu, eu fiquei muito grato perante Deus. 아버지 안 믿으시려고 Porque meu pai não era uma pessoa que acreditava. 직전에 그 믿으시고 기뻐하시고 Só que eu vi ele tendo a fé em Deus, na remissão dos pecados, antes da sua morte. 아버지 너무 변하고 E pelos últimos 4 dias da sua vida, 어제 내가 그 먼 길을 그 앰뷸런스인가 가는 그 차 타고 너무 eu vi ele muito feliz. Ele falava: nossa, eu vim muito bem, muito tranquilo na ambulância. Nossa, muito obrigado. 잘못 부르 너들 찬송 좀 부르. Eu não sei cantar um louvor. Vocês podem cantar um louvor? 아버지 입에서 절대 안 나. São palavras que jamais poderiam sair da boca do meu pai. 돌아서 3일 전에 3 dias antes do meu pai falecer, 예수님의 피가 내 죄를 사한 거예요. ele pôde ter a convicção de que o sangue de Jesus lavou seus pecados. 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽었어요. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. 여러분의 죄값이 다 치. Isso quer dizer que todo o salário do pecado de vocês foi pago para sempre, de uma forma perfeita, sem deixar nada para trás. 우리 보고 어이롭다고 Deus afirmou que somos justos. 자꾸 죄인이라고 Então não repitam dizendo que são pecadores. 싫어하는 말씀. São as palavras que Deus menos gosta de ouvir. 죄인이었습니다. Devem falar: sim, eu era um imundo pecador, 이제 예수님으로 말하면 거룩하게. mas hoje, por Jesus, sou justo. Fui lavado. Muito obrigado. 그래야 예수님 기뻐. Jesus se alegra disso. 다시 죄인이라. Não repitam novamente ser pecadores. 십자가를 모욕. Isso é ser contra a cruz. 예수님 한 번에 영원히 Jesus Cristo, de uma vez por todas, lavou os pecados. Muito obrigado. 다음 시험. Nos vemos no próximo momento. Vamos orar? 거룩하신 하나님 아버지 앞에 Santo Deus, nós te agradecemos. 영원히 저주를 받을 Nós que deveríamos receber a destruição eterna. 계획을 세워 O Senhor estabeleceu um plano de salvação. 원하시는 새 법을 O Senhor estabeleceu a nova aliança para nos resgatar. 새 법은 우리가 한 것 따라 부르. A antiga aliança nos julgava conforme nossos atos. 새 법은 예수님이 하신 것 때문에 Mas na nova aliança, pelo que Jesus fez, 벗어날 수. nós pudemos ser libertos pelo pecado. 참만한 사람이 사탄에 쏘가. Muitas pessoas sendo enganadas por Satanás. 믿으면 죄인이라고. Mesmo acreditando em Jesus, dizem ser pecadores. 그러면 예수님 십자가에 내 죄를 못 사했다는 이야기. Eles estão afirmando que Jesus não foi capaz de lavar os pecados. Senhor, sentimos que o Senhor se lamenta muito com isso. 하신 걸 믿고 Senhor, permita fé no coração deles, 헛되지 않은 que o sangue de Jesus não foi em vão, porque ele lavou todos os nossos pecados. 다음 받고 Senhor, que possamos todos receber a emissão dos pecados e com aleluias e gratidão possamos servi-lo. 주님을 E que depois de tanto servir ao Senhor, possamos ir para os teus braços. 분들이 복을 받고 Senhor, que todas as pessoas possam ser abençoadas por essas palavras, receber a salvação e com alegria servir ao Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.